Olá, que bom poder estar aqui mais uma vez, um momento ímpar, um momento de nós podermos contribuir com uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Por que não dizer uma palavra de vitória, né? Graças a Deus por esse momento que Deus nos concedeu. E também quero fazer um pedido para que inscreva no meu canal, Aurimares Palati, compartilha e ativa o sininho. Com isso, está nos ajudando a levar as boas novas, a contribuir com o reino de Deus. E esta palavra está chegando a muitas outras pessoas. Meu muito obrigada. E nesse momento nós iremos trabalhar com a temática, que é um assunto de suma importância para os nossos momentos atuais, que está registrado lá no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que nos diz assim: não cansemos de fazer o bem. Quando nós deparamos com esta palavra, não cansemos de fazer o bem, há uma pergunta: será que podemos cansar de fazer o bem? E como cansar de fazer o bem? É uma pergunta. Mas veja bem, é difícil fazer o bem. E às vezes é mais fácil praticar o mal do que fazer o bem. Veja bem que para nós fazermos o bem, precisa de fazermos um grande esforço, precisa de algumas renúncias, precisa de alguma coragem, precisa de tomar algumas medidas, algumas posições para que possamos fazer o bem a alguém, o bem ao próximo. Veja que de repente uma pessoa pode nos fazer o mal ou pronunciar alguma palavra que não alegra o nosso coração, que não agrada o nosso coração, e rapidamente devolvemos na altura a resposta para a pessoa. E daí, quando nós percebemos, nós dizemos: eu não queria fazer isso. Já foi. Eu não queria fazer. Não deu tempo de pensar, analisar e refletir qual era a consequência que ela poderia causar na vida daquela pessoa. Talvez um aborrecimento, uma tristeza, uma mágoa, enfim. Então, percebe-se que é bem mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Então, o mal não precisa de fazer esforço, é um estalar do dedo. Mas para fazermos o bem, nós precisamos, sim, de alguma posição mais segura, alguma posição assim mais apurada, uma reflexão do que essa medida que tomaria poderia causar alguém. Então necessita de um esforço maior, né? E essa exigência maior termina às vezes fazendo com que nós recuamos e sempre deixamos de fazer o bem. Mas eu quero falar neste momento sobre o verdadeiro cristão. O cristão, porque nós temos uma receita, né? E a receita é a nossa Bíblia, que é a nossa bússola, e ela que nos norteia, que nos direciona de como proceder, de como comportar, de como viver o evangelho de fato, né? O verdadeiro evangelho. Então, por isso é necessário que nós sejamos mais prudentes, equilibrados, pacientes, cauteloso com as nossas decisões, com as nossas falas, com os nossos comportamentos, porque precisamos praticar o bem e não o mal. E vale lembrar que o mal não se paga com mal, né? O mal se paga com bem.
É o ensino bíblico que nós temos. Veja bem que no livro de Gálatas, o capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. O verso 10 diz assim: Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Veja bem que aqui ele coloca assim: ceifaremos se não houvermos desistidos, desanimados, parados. Se pararmos, cessarmos de fazer o bem, o que vamos receber? Que galardão vamos receber? Que recompensa vamos receber? Paramos, né? Mas aqui diz assim, porque a seu tempo, se não houvermos, olha que legal, né? Desfalecidos. Então, não podemos, por motivo algum, nos dar o direito de parar no meio do caminho. Mas ele diz assim, que enquanto temos oportunidade, fazemos o bem. Vale destacar essa palavra aqui, temos oportunidade, porque às vezes nós temos alguém que está envolvido no nosso meio, ou seja, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade no todo, ela está conosco. E por uma questão ou outra, ela, de repente, ela sai do nosso convívio. Ou seja, por uma questão de uma morte, ou seja, questão por uma mudança de cidade, ou seja, perdemos o contato com a pessoa. E essa pessoa, quando estava no nosso convívio, às vezes ela nos trouxe alguma palavra que nos ofendeu, que nos magoou e que nós ficamos tristes. E com isso devolvemos na altura a resposta para essa pessoa. E nunca mais encontramos essa pessoa. E de repente nós deparamos com alguém que diz assim: olha, você lembra de fulano? Ah, sim, lembro. Como é que está ele? Não, ele faleceu. Ele não está mais no nosso meio. Então não tem mais oportunidade de nós fazermos o bem. Nós às vezes pagamos o mal com o mal, mas a oportunidade passou. Não dá mais de retratar, não dá mais de pedir perdão, desfazer aquilo que foi feito. Então, enquanto há oportunidade, façamos o bem. A oportunidade, ela é ímpar. E eu vejo que a vida é tão preciosa e necessário se faz a cada momento essa valorização do ar que respiramos, do momento que convivemos no trabalho, convivemos com a família, amar o esposo, amar a esposa, amar os filhos, valorizar a família. Esse é o momento ímpar, porque depois que vai, né? E agora não tem mais oportunidade. Ah, eu poderia ter feito, mas não dá mais tempo. Então, vamos atentar por essa palavra, fazer o bem, não cansar de fazer o bem. E daí, a palavra de Deus, ela nos adverte que nós não devemos cansar de fazer o bem. Mas por que será? Por que a gente cansa de fazer o bem? Por que às vezes desanimamos, paramos e às vezes até pensamos, não vale a pena fazer o bem. Parece assim que não tem recompensa, não vale a pena desgastar tanto. Mas a palavra de Deus nos diz que precisamos fazer o bem e sem olhar a quem, né? Isso é importante. Sim, por que nós podemos desanimar e às vezes sentir um cansaço? Por causa da ingratidão. As pessoas fazem o favor, as pessoas cuidam, mas no momento que você está servindo aquela pessoa, ela está contente com você. Mas no momento que você deixou de fazer, aí ela começa a falar mal da tua vida, ela começa a não valorizar, esqueceu tudo aquilo que você fez por ela. E aí quando você olha, disse, nossa, eu ajudei essa pessoa, eu estendi a mão, eu levantei, dei oportunidade, fiz isso, fiz aquilo, e o que eu recebo agora? Mas importante
é lembrarmos que nós não vamos receber nessa vida, mas o nosso galardão está com o Senhor Jesus. A nossa recompensa vem lá do alto, vem de cima, não é daqui. Então, tudo que nós fazemos, nós não podemos esperar aqui nesta vida, mas esperarmos o nosso galardão. Aí sim, é compensador, vale a pena sim. Então, não podemos cansar. Às vezes a nossa mente cansa, o nosso corpo físico cansa, e aí vem essa preocupação. Eu vou parar de abençoar as pessoas. Eu vou parar de orar pelas pessoas. Eu vou parar de ajudar as pessoas. Mas a Bíblia, ela é enfática em dizer: ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Olha que interessante. Então não temos razão para pararmos no meio do caminho, mas nós precisamos continuar e também esperando na força do Senhor. Vejamos que quando você escolhe a viver os princípios da palavra de Deus, pautado na palavra de Deus, na pureza, na santidade, no amor, com o coração limpo, coração puro, né? Viver nessa motivação espiritual. Então você vai fazer o bem, porque você escolheu a viver nos princípios da palavra de Deus. Está implícito, está arraigado dentro de você. Eu quero viver o princípio da palavra de Deus. Eu quero pautar a minha vida em pureza, em santidade, porque eu quero fazer o bem. Então, quando nós determinamos isso em nossa vida, que nós queremos obedecer os princípios da palavra de Deus, nós não vamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas nós vamos olhar para o alto, para cima, para o céu, porque a nossa recompensa está lá, está com o Senhor Jesus. Então, nós não podemos preocupar-nos com o que nós vamos receber aqui na terra das pessoas. Mas não, eu escolhi a viver os princípios da palavra de Deus. E eu quero praticar a palavra de Deus. E nós somos evangélicos, nós somos cristãos praticantes. Porque nós precisamos praticar o evangelho de Jesus Cristo. Isso que é lindo, né? Amar o próximo, fazer a diferença na vida de alguém. Como é lindo, como é gostoso você fazer a diferença na vida de alguém. Como eu gosto de estar com aquela irmã, como eu gosto de estar com aquela jovem, como eu gosto de estar ouvindo aquele pastor, aquele missionário, tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Veja a diferença, é muito grande, né? Então, nota-se que nós não podemos desfalecer, mas olhar somente para Cristo e prosseguir a nossa caminhada. Não vamos desfalecer. Pelo contrário, que o nosso coração seja sempre cheio de paz, de alegria e de esperança. Não olhemos para os lados, mas olhemos para Jesus. Porque se nós estivermos preso nos princípios da palavra de Deus, convicto, nós continuamos fazendo bem. Porque o nosso coração está cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança. Nós somos capazes de fazer o bem. Aleluia. E é verdade que precisamos ter preocupação com o próximo, compaixão, misericórdia, olhar com cuidado para o nosso próximo. Isso é bíblico, isso é o evangelho de Jesus Cristo, né? É o reino de Deus. O reino de Deus, ele remete-se à questão do amor, da caridade, da compaixão, do cuidado, da fé. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Então não podemos desfalecermos e dizer, não vou fazer o bem. Mas é tempo de nós estarmos preocupados com o reino de Deus.
amar o próximo, cuidar do próximo, sentir a dor do próximo, ser misericordioso e acolhedor. Isso é o Evangelho na prática, é viver na prática o Evangelho. É um Evangelho fora das quatro paredes, não só nas quatro paredes, mas fora das quatro paredes. Isso é importante. Essa é a qualidade e o perfil do bom cristão. É seguir o exemplo de Jesus Cristo. É isso que ele nos ensinou, a preocuparmos com o menos favorecido, preocuparmos com as pessoas que precisam de nós, né? Vale salientar que o Evangelho não é uma filosofia, mas é um estilo de vida, é a prática, é vida transformada, é comportamento transformado, é ter um coração generoso, amoroso, benigno, é um olhar de compaixão. E daí nós temos a preocupação, o que posso fazer para contribuir com o reino de Deus? É mudança de atitude, é mudança de ações, é viver o Evangelho na prática. Isso eu posso fazer, então eu preciso fazer, buscar essa graça de Deus, porque quando nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós somos capazes sim de fazer o bem às pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Vale lembrar que nós somos um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Canal de paz, de alegria, de amor, de esperança. Canal de vida. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos dá vida e vida em abundância. Vejamos, quando nós olhamos para o espelho, nós conseguimos olhar para a nossa imagem, ver se há alguma coisa para arrumar, para organizar. O espelho nos mostra o nosso perfil. E assim é quando nós fazemos as nossas ações, as nossas práticas, quando nós fazemos o bem, também ela vai refletir na nossa caminhada, ela vai refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é nós que falamos, mas é o reflexo daquilo que nós fazemos, né? Transmite essa imagem para várias pessoas que está ao nosso convívio, né? Ao nosso ambiente. Isso é importante. Veja bem que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação de escrever carta, de preocupar como que estava os cristãos, como estava a sua fé, né? Ele preocupava com o povo, ele queria estar sempre perto para poder ajudar, para poder aconselhar. Então, isso é o verdadeiro evangelho, é preocupar com o próximo, né? E muitas das vezes nós pensamos, será que vale a pena? Porque vem o desânimo, mas aí nós temos que acreditar que vale a pena, porque a nossa recompensa vem da mão do Senhor Jesus. Aleluia. E sabemos que para nós fazermos o bem, precisa de dedicação, né? Precisa de tempo, precisamos de ouvir as pessoas, compreender as pessoas, doar, abraçar, né? Quantas pessoas que ao abraçarem, ele se sente curado. Um mero abraço, um simples abraço. Aquela pessoa está tão carente e você dá um abraço, aquele abraço cura, aquele abraço traz alegria, aquele abraço traz esperança, traz vida. Então nós precisamos de colocar os nossos ombros debaixo da carga dos nossos próximos, que está ao nosso lado, que está próximo de nós. Nós precisamos amar com esse amor ágape, o amor de Cristo Jesus, aleluia. Também perdoar, entender essas pessoas, orar por eles e orar com eles também. Então, essa é a razão, às vezes, de nós queremos parar no meio do caminho. Porque precisamos, para fazer o bem, precisamos também de nos doar a nossa vida. Precisamos também de aprender a ouvir as pessoas. Temos também que compreender as pessoas, orar com elas. E esse momento que você doa àquela pessoa, às vezes você quer cobrar, né? Qualquer coisa que ela faz, fala, não vale a pena. Eu fiz isso, fiz aquilo, olha o que eu recebi. Mas não importa.
Você fez o bem, continua fazendo o bem, porque a recompensa vem das mãos do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Veja bem o que diz lá no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja bem, não podemos parar, não podemos desanimar, mas avançar, porque o que espera no Senhor renovarão as suas forças. As forças vêm de Deus, a força vem do céu. Então nós precisamos continuarmos nessa fé viva de fazermos o bem, né? Sem olhar a alguém. Entende-se, né? E compreendemos que é uma lei espiritual, pois aquele que o homem semeia, também ceifará. Veja bem, pois aquele que o homem semeia, também ceifará. Qual semente que você está semeando? Então, se você semeia o bem, você vai colher o bem. Mas se é uma semente de contenda, uma semente de divisão, uma semente de mentira, uma semente do mal, obviamente é isso que você vai colher. Mas se você semeia amor, você semeia amizade, semeia paz, semeia comunhão, obviamente é essa semente do bem que você vai receber. Então é importante nós preocuparmos qual é a semente que eu estou semeando, qual é o tipo da semente, porque dependendo da semente você não vai receber o galardão de Deus, a recompensa de Deus. Então necessário se faz eu saber, ter consciência de qual a semente que está nas minhas mãos que eu estou semeando na seara do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, fazer o bem é uma ordenança, fazer o bem é um dever, não fazê-lo é um pecado. Está registrado lá em Tiago 4,17. Enfim, não deixe de fazer o bem, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então não podemos deixar, por hipótese nenhuma, deixar fazer o bem, mas vamos fazer o bem. E vale frisar que quem planta mágoas, ódios, contenda, obviamente é isso que vai colher, né? Então nós olhamos uma família onde a mulher, ela é uma mulher pacífica, uma mulher amorosa, uma mulher cuidadosa, ela está ali semeando o amor para com o esposo, para com os filhos, a comunhão, a unidade em família. Obviamente é isso que ela vai colher, o respeito, o amor, a dignidade, né? Isso é importante, né? Essa situação. Então, observa-se que, evidentemente, trata as pessoas como você gostaria que fosse tratada, com amor, respeito, generosidade e cuidado. Fazer o bem é também uma semente. Afinal, foi o próprio Jesus que advertiu a fazermos com os outros aquilo que nós queremos que seja feito conosco. Se fizermos o bem, teremos uma boa colheita. Por isso o apóstolo Paulo disse em suas cartas, não se canse de fazer o bem, que está registrado lá em Gálatas 6, capítulo 9 a 10, e Tessalonicenses, capítulo 3, 13. E importante, né, que há um tempo para recebermos essa colheita. Obviamente ela não vem assim de imediato. Você planta há um tempo. Quando você planta uma mangueira, e daí você não pensa que no outro mês, no próximo dia, você vai colher essa fruta. Obviamente ela vai demorar 1 ano, né, às vezes até 2, para você poder colher essa fruta, né, que chupar essa manga. Então, para podermos desfrutar dessa fruta, vale a pena esperar. Então, pode ser que você esteja colhendo algo que plantou anos atrás. Já está desfrutando. Não pare de plantar. Evidentemente, a colheita é bem maior do que a semeadura. Exemplo, quando planta um grão de milho, com certeza vai colher muitas espigas, com muitos grãos de milho.
Isso é líquido e certo. Então, se você planta um grão de milho, obviamente você vai colher várias espigas que contêm vários grãos de milho, né? Então, veja que quem planta a chuva colhe tempestade. Então, vamos trabalhar na seara do Senhor. O campo é grande, mas os ceifeiros são poucos. Vamos semear o amor, a caridade, o cuidado, a mansidão e a benignidade. Valorizar o ser humano como a semelhança de Deus. Fazendo assim, com certeza receberá o teu galardão, a tua recompensa. Deus é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. Efésios 6:8 diz assim: todo aquele que faz o bem receberá isso outra vez do Senhor. Amém.